Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo da série de Top 10 aqui no canal. Deixei de lado o Top 10 dos super-heróis para abordar as melhores histórias inspiradas ou baseadas em fatos reais. Antes de entrar no mérito dessas histórias, quero apresentar alguns parâmetros que eu utilizei para formar essa lista. Primeiramente, eu deixei de lado os quadrinhos jornalísticos, né, os quadrinhos documentários, como aqueles feitos pelo Joe Sacco. Eu vou fazer um top 10 aí de quadrinhos jornalísticos mais pra frente. Outro parâmetro que eu utilizei é que a história não precisa ser exatamente igual à história verdadeira. Acredito que até uma história autobiográfica não seja 100% fiel. Então, desde que nós tenhamos um fato que realmente existiu e o autor tem ali trabalhado em cima desse fato, respeitando pelo menos as bases verdadeiras, ele vai entrar nessa lista. Então, nós vamos começar agora. Na 10ª posição nós temos O Trem dos Órfãos, roteiros do Philip Charlot e desenhos do Xavier Furquimi. Vai contar a história de dois amigos que vão se reencontrar cerca de 70 anos depois. A história é ambientada lá em 1920, quando existiu The Orphan Trains Rider, que seria o trem dos órfãos, que levavam as crianças que não tinham uma família ou que eram retiradas da família por questões de abuso, não terem condições de sustentar os seus filhos, colocavam as crianças nesse trem e eram despachadas para o oeste dos Estados Unidos para serem adotadas por outras famílias. Mas muita coisa ali você sabe que tem malandragem, como fazendeiros que queriam mão de obra barata, outras pessoas que queriam as meninas ou os meninos, para você já imagina. Uma história muito triste, emocionante, é dramática. Você imagine crianças viajando num trem precário, com condições desumanas, sendo adotadas por famílias que, sabe, eles realmente não sabiam o que literalmente estava acontecendo na vida deles. Algumas crianças passavam a perna nas outras, quando via uma família mais abastada, para tentar ser adotada. Então nós vamos acompanhar a história fictícia de Harvey e Jean, mas pautadas nessa história do Trem dos Órfãos que realmente aconteceu lá nos Estados Unidos. Essa publicação já foi resenhada aqui no canal Central HQs, recomendo que você veja, e ela saiu por aqui pela editora Besouro Box. Na 9ª colocação nós temos Os 300 de Esparta, por Frank Miller, que vai contar a história da guerra entre Pérsia e a Grécia. A Pérsia liderada pelo rei Xerxes, que tinha um exército vasto que fazia a terra tremer, centenas de milhares de soldados, que quer invadir e conquistar a Grécia. Só que ele vai se deparar com o rei Leônidas e os seus 300 espartanos, 300 soldados contra centenas de milhares. Uma história epicamente escrita e desenhada pelo Frank Miller, cheia de frases de efeito, uma história emocionante, cheia de aventura, sabe aquela história que você não consegue parar de ler? Você tem nessa publicação. Ela saiu primeiramente numa minissérie pela editora Abril Jovem e depois ganhou um formato de luxo pela editora Devir, formato widescreen. História foda. Na 8ª posição nós temos Retalhos, do Craig Thompson, uma série que ganhou diversos prêmios e vai retratar a vida na infância do próprio Craig Thompson. Ele vai começar contando quando ele vivia numa cidadezinha pequena lá dos Estados Unidos, dividia a cama com seu irmão. Ele tinha um conceito de família muito enraizado na religião, então tem trechos bíblicos que deixam ele até um pouco temeroso a Deus. Alguns desejos ele não consegue realizar exatamente pelo temor da religião. E depois, na juventude, ele vai conhecer uma garota que vai mudar a vida dele. Uma história comovente, com drama e uma boa dose de romance. Essa publicação saiu aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras, pelo selo Quadrinhos na CIA. O Boxeador, na 7ª posição, do quadrinista alemão Reinhard Kleitz, vai contar a história do pugilista Herzl Haft, um judeu polonês que caiu nas mãos dos nazistas. E a forma dele sobreviver naqueles campos de concentração é praticando o boxe clandestino,
rola aquelas apostas, e ele é um cara muito durão, e ele vai ganhando a vida, ou pelo menos sobrevivendo para não ir para as câmaras de gás, disputando lutas clandestinas. Ele é um cara muito foda, e rola as apostas ali e tudo mais. Ele cai nas graças dos oficiais alemães, e posteriormente vai para os Estados Unidos, logo depois que a guerra acaba, e ele acaba enfrentando Rocky Marciano. Ele se tornou um pugilista profissional. Uma história foda, história real, galera. Aqui no Brasil a publicação saiu pela editora Oito Inverso, atual Besouro Box. Na sexta posição nós temos uma metamorfose iraniana do Mananiestani, um iraniano que acabou sofrendo com o regime totalitário desse país. Ele escrevia um suplemento infantil, e numa das histórias que ele estava escrevendo, entre um homem e uma barata, um diálogo, ele usou um termo azeri. E azeri refere à origem do povo turco que vive na região norte do Irã e que é muito oprimida pelo governo central. E esse desenho desagradou essa população, que fez um protesto e acabou causando um levante. Foi um estopim para uma grande revolta que aconteceu no Irã. O que você acha que o governo fez? Prendeu o Mananiestani sem fazer julgamento nenhum, uma prisão não oficial, e aí começa todo o drama do cara. É uma história sensacional, muito comovente, dá uma certa agonia pela repressão que o cara está sofrendo. Você não consegue saber qual é o próximo passo do governo em relação a ele. Uma história realmente sensacional, com uso de metalinguagem que vai deixar você de queixo caído. Uma história muito foda. Essa publicação saiu aqui no Brasil pela editora Nemo. Também teve resenha aqui no canal Central HQs, assim como todos os outros já listados. Na quinta colocação nós temos o mangá Jin Pés Descalços do Keiji Nakazawa. A história é ambientada ali nos anos 40, no final da Segunda Guerra Mundial. E o Keiji vai contar a sua própria história, mas por meio do personagem chamado Jin e da sua família. Eles vão ter que lidar com as consequências das explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e que simplesmente devastaram a cidade. É uma história de sofrimento, é um drama. Você vê tudo pelos olhos de uma criança. Uma história simplesmente sensacional, vencedora de diversos prêmios, e foi concluída recentemente aqui no Brasil em 10 volumes pela editora Conrad. Na quarta colocação nós temos Pílulas Azuis do Friedrich Peters, ele que é um quadrinista e vai contar sua história pessoal e o seu relacionamento com a Kate. Só tem um pequeno detalhe nessa relação amorosa, ela tem o vírus HIV. Galera, que história foda, porque você imagina que não deve ser uma situação fácil de lidar, principalmente envolvendo familiares, amigos. Como você vai explicar para eles que é possível sim uma pessoa que não tem o HIV se relacionar com uma pessoa que tem essa doença? Uma história realmente emocionante, ela é comovente, faz você repensar boa parte da sua relação que você tem na sua mente com o vírus HIV, esse preconceito que as pessoas têm. Além disso, ela tem uma certa leveza na história, umas boas doses de humor, que faz quebrar um pouco esse clima mais tenso da história. Aqui no Brasil, ela saiu pela editora Nemo. Tem resenha aqui também no canal. Enfim, chegamos ao top 3, mas com 4 HQ. Sim, eu sei como funcionam os rankings, né? Se for fazer corretamente, se der um empate, por exemplo, no caso aqui da terceira posição, você não coloca o quarto, vai direto para o quinto, mas eu não queria mexer nas outras posições. E eu gostaria de colocar esses dois em terceiro, fiz um malabarismo, então nós temos 2 HQs na terceira colocação. Ao Coração da Tempestade, de Will Eisner, uma história autobiográfica desse cara que revolucionou a nona arte, né? A criação das graphic novels. Vai contar um pouco da história dele quando ele foi servir os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E é passado um retrato, flashbacks da vida dele, dos antepassados, do avô, a divisão dos filhos, a separação deles, cada um foi para um canto, uma história um pouco triste, né? Tudo aliado à depressão lá dos Estados Unidos. Além disso, nós temos Will Eisner, que é um judeu, tendo que lidar com o antissemitismo, uma história
muito foda, aula de narrativa gráfica. E nós temos então Will Eisner com Ao Coração da Tempestade na terceira posição, publicação que saiu pela Quadrinhos na CIA. Ainda na terceira colocação nós temos Persépolis da Marjane Satrapi, ela que é uma iraniana e vai contar a sua história ali no Irã. Começa com ela com 10 anos de idade, quando é obrigada a usar o véu islâmico, né? Uma sala que só tem meninas, e vai mostrar exatamente o contraponto das mudanças do regime totalitário xiita para o que era o Irã lá anteriormente a 1979. Ela que cresceu numa família moderna, politizada, ela vai ter que lidar com esse conflito político que está no Irã, opressão principalmente em relação às mulheres, né? Usar burca, tal, não poder aparecer. E é muito interessante nessa obra porque ela demonstra como o Irã era antes desse regime totalitário acabar assumindo o controle do país. Era um país muito moderno, lembra bastante o Ocidente. Então, a partir do momento que ela vai viver na França, a gente também tem um contraponto cultural dos pensamentos ocidentais com o que estava acontecendo com esse Islã mais radical que estava no comando do poder no Irã. Uma história sensacional, vencedora de diversos prêmios, ganhou inclusive um filme na forma de animação, série espetacular. Aqui no Brasil saiu também pela editora Companhia das Letras ou Quadrinhos na CIA. Vale a pena você conferir. Na segunda colocação nós temos Do Inferno, de Alan Moore e Ed Campbell, uma obra que simplesmente demorou 10 anos para ser concluída. Vai contar a história do serial killer mais famoso do século XX, Jack o Estripador. Alan Moore parte de uma premissa que foi uma teoria do Stephen Knight, que é considerada por muitos estudiosos como incorreta e com alguns erros. Alan Moore confessa que não é a melhor teoria, mas ele cria uma ficção em cima disso, abordando a história real do Jack Estripador. Inclusive apresenta vários elementos, mas ele percorre a cidade de Londres usando uma carruagem para mostrar o tempo de demora entre um ponto e outro, tentando demonstrar essa teoria e muitas vezes mostrando por que ela é falha. Uma história sensacional que envolve uma teoria conspiratória envolvendo o trono britânico. História excepcional. Aqui no Brasil ela saiu em 4 volumes pela editora Via Letéria e ganhou um relançamento recente pela editora Veneta. Na primeiríssima posição, Maus, a história de um sobrevivente do Art Spiegelman. Uma publicação que simplesmente ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo. Por isso até eu fiquei em dúvida se colocava ela como um quadrinho jornalístico ou um quadrinho baseado em história real. Eu acho que os dois se confundem, porque o Art ele vai contar a história do seu pai, que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, viveu nos campos de concentração, então ele tem um quê de jornalismo aí. Uma história muito foda. Já começa pelo título, Maus, que são ratos. Então os judeus são retratados como ratos nessa publicação em preto e branco, mostrando um clima mais antigo realmente. E os alemães são considerados gatos, os poloneses não judeus são os porcos e os americanos são os cachorros. Uma história dramática, mas ele não deixa cair no sentimentalismo, ele mostra os dois lados, inclusive do próprio pai dele, que é um cara muito corajoso, que realmente fez de tudo para sobreviver, mas ao mesmo tempo é um cara mesquinho. Então ele intercala não só as histórias do pai dele, mas a relação afetiva que os dois têm. É uma série simplesmente espetacular, soberba, merece todos os elogios do mundo. E essa publicação você acha aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras. Você precisa ter esse top 10 dentro da sua coleção. Não pense que foi fácil elaborar esse top 10, por isso eu gostaria de fazer algumas menções honrosas de materiais que poderiam figurar nessa lista. Vou começar com Borgias, do Jodorowsky, que vai contar a história de uma família que realmente existiu e almejava o papado. Nós temos Hoje é o Último Dia do Resto de Sua Vida, que tem resenha específica aqui no canal. Irmãos de Sangue, uma história que envolve um país africano e uma história foda, triste demais. Temos ainda o Quinto Beatle, a história de Brian Epstein, que seria o cara que
formou os Beatles em termos de sucesso. História surpreendente, muito bem desenhada, bem escrita. Nós temos uma publicação nacional, o Cabeleira. Tem um pouco de ficção na história dele, na versão em quadrinhos, mas é pautada num personagem que realmente existiu no cangaço brasileiro. Temos ainda Olympique Gorges. Essa não é a pronúncia correta, o termo é em francês, que vai contar a história de uma mulher precursora do feminismo bacana, tá? Que acabou influenciando diversas mulheres e outros movimentos, uma história muito foda, de uma pessoa à frente do seu tempo. Além disso, nós temos Árabe do Futuro, que eu gostaria de deixar aqui também uma menção honrosa, material sensacional, que eu já fiz desenho do volume 1 e do volume 2 dessa publicação. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê aí, faça sua lista de top 10 ou mencione HQs que você acha que também merecia estar nessa lista apresentada pelo canal Central HQs. Não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!